Deixa eu chamar aqui a doutora Caroline. Já chamei, já já ela vai estar aí para responder tirar as nossas dúvidas, né? Falar um pouquinho. Olá, tudo Opa! Boa bem? Tudo bom? noite! Boa Tudo noite, bom? tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, tudo certinho. Hoje é dia do meu aniversário, mas o presente vai para quem vai assistir essa live, né? Pois é, né? Tô sabendo seu aniversário, parabéns, viu? É, obrigada. Muita saúde, né? Muita disposição para ajudar essa mulherada aí que está precisando, né? Com Que a certeza. menopausa aí não tá mole. Não tá fácil, não tá fácil e a sensação que eu tenho é que cada vez chega antes, Sim. né? A prática clínica aí nos colocando cada vez mais próxima, cada vez mais cedo, né? Aham. Então, Paty, é muito. Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite, né? Acho que é muito importante falar sobre esse tema. Uhum. É um tema que muitas mulheres não se dão conta quando têm 20, 30 anos. Sim. E quando chegam, né, ou não se Opa. prepararam, né, ou não realmente chegam desprevenidas, vamos dizer assim, né? E aí é É. muito ruim, né? Sim, eu na outra live de segunda-feira eu estava falando, inclusive, que eu abri uma caixinha no Instagram outro dia e falei Uhum. assim, qual a dúvida, né, que você tem com relação à menopausa? E eu fiquei surpresa com a quantidade de gente a mulherada respondendo Aham, todas as sim. dúvidas. Eu estou entrando agora, não sei o que que eu vou fazer. Assim, a É. gente cai de paraquedas na menopausa, né? Pois E é, isso mesmo. aí, e o pior, quer dizer, pior não, a gente está vivendo muito mais. Sim, Então, não é uma coisa que vai ser durante pouco tempo, essa convivência vai ser longa, né? vai ser longo, exatamente, né? Eu acho que é isso que tem que ficar bem esclarecido para as mulheres, assim, a gente está vivendo mais, né? E a gente Sim, quer viver com qualidade. Né? com certeza. Antigamente, talvez na geração das nossas avós, né, a idade média das pessoas, das mulheres, muitas nem chegavam na menopausa. Né? Uhum, Então, a menopausa é uma realidade mais recente, né, para as gerações aí mais novas, vamos dizer assim, né? Porque hoje uma uhum, mulher de 45, 46 anos, ela aparenta ter 30 e poucos, né? Quase é, 40, muitas vezes, né? Mas ela já está vivendo os efeitos da menopausa em si, né? é Então, isso aí. Doutora Caroline, eu vou deixar. Se apresenta primeiro para a gente, né? Para quem não te ok. conhece, e Aham. aí depois eu começo com as perguntas. Tá bom. Então, em primeiro lugar, né, de novo te agradecer, Paty, pelo convite, né, para a gente falar de um assunto tão importante na vida da mulher. Eu falo que o bom de trabalhar com mulher é a gente poder vivenciar etapas da vida da mulher, né? Existem marcos muito importantes nas nossas vidas e a menopausa é uma delas. Meu nome é Caroline Nakano, eu sou médica ginecologista obstetra, né? Sou pós-graduada em sexualidade humana e tô aí nessa, vamos dizer, luta ou vivência, né, de estar diariamente ouvindo histórias de mulheres de várias faixas etárias, né, assim, tanto as adolescentes quanto a mulher aí que está buscando uma maternidade, a mulher que está entrando na menopausa ou está ali perto e está querendo já se prevenir. E Uhum. também tenho a oportunidade de trabalhar com mulheres mais idosas, nos seus 70, 80 anos, que para mim é um prazer. Então, eu falo que o ginecologista, a gente tem um leque, né, de oportunidades de conhecer histórias de mulheres, porque é bem amplo a nossa possibilidade mesmo. É um privilégio, né? Privilégio. Uhum. Então vamos lá, vamos começar. É, por que que ocorre a perda da libido na menopausa? O que que acontece com a gente? Olha só, essa pergunta é muito boa, porque assim, nós possuímos vários hormônios no nosso corpo, né? E parte desses hormônios, especialmente um hormônio chamado estrogênio, que está ligado também à resposta sexual, ou seja, nós temos vários neurotransmissores, que são substâncias de dentro do cérebro,
que são importantes para a resposta sexual, para a libido, né? E a libido não se resume só à parte física, ela também está ligada à parte social, à parte cultural, à parte de autoconhecimento, tudo mais. Mas especialmente na menopausa, a gente tem uma queda muito importante de um desses hormônios, que é o estrogênio. Por quê? Quem produz esse hormônio são os ovários. Eu costumo brincar com as pacientes que é assim, nossos ovários resolvem entrar em aposentadoria, né? Ou é uma fábrica que deixa de produzir um dos seus principais hormônios, que é o estrogênio. E aí a gente começa a sofrer as consequências do déficit de estrogênio, da ausência do estrogênio, da fabricação dele mesmo. Então, a gente tem déficit de colágeno, ou seja, cai a quantidade de colágeno. A gente tem menos disposição, fica mais indisposta, né? A gente tem secura vaginal, começa a apresentar ondas de calor, e isso não necessariamente só quando ocorre a menopausa, né? Porque para o ginecologista, Paty, a menopausa é um evento. Assim como o primeiro dia da nossa primeira menstruação da vida, ela é um evento, né? A menopausa é a nossa última menstruação, ou seja, depois que já se passou 12 meses sem menstruar, eu posso falar que essa paciente está na menopausa. Antes disso, a gente chama de síndrome climatérica ou perimenopausa, que é essa eu falo que é o limbo, né? Você está chegando, mas você não chegou ainda, entendeu? Então você fica com aquela sensação, você começa a ter alguns sintomas, né? Que são vários, eu falo que é um checklist, né? Tem gente que gabarito, checklist. Agora, tem gente que sente um determinado sintoma 2 ou 3 meses, depois passa, depois começa a ter outros sintomas, né? E eles variam muito. E o que chama muito atenção na maior parte das vezes é, com certeza, a perda da libido e também as ondas de calor, né? As ondas de calor são, assim, muito características, assim, né? A primeira coisa, doutor, não estou aguentando o calor. E não é o calor pelo fato da temperatura estar quente, é uma onda mesmo, uma onda. O paciente fala, eu fico com suor esquisito, fica tudo melado daqui para cima. Depois, às vezes, a gente sente frio, né? Isso, vai, né, do pico pro calor pro frio, né? De repente, assim. Né? É exatamente isso. E aí, como você disse, isso vai variar de mulher para mulher, né? É isso. Tem mulheres que sentem mais e tem mulheres que sentem menos. Você estava falando dos sintomas, eu já cheguei a ver 76 sintomas listados ligados à menopausa. Sim, tem muitos, Paty, tem muitos. Ó, a maioria a gente nem associa. Pois é. Tem muitos sintomas, e isso que você falou é muito curioso, porque, por exemplo, falar que tem onda de calor, todo mundo começa, é onda de calor, irritabilidade, insônia, porque muitas vezes as mulheres acordam de madrugada pela onda de calor e isso leva à insônia, né? Então a qualidade de vida começa a diminuir, porque se você não tem um sono bom, a sua qualidade de vida cai também. Isso, né? A gente fica cansado. Irritada também, né? Igual criança quando não dorme, né? Não dormiu, começa a ficar irritada. A perda da libido, um ressecamento vaginal importante, né, que leva às vezes desconforto na relação sexual. Então você já tem uma questão de não ter, não estar engajada para a atividade sexual, e quando você vai para a atividade sexual, você tem um desconforto pelo ressecamento vaginal. Então, além disso, né, nós temos esses sintomas que a gente chama de sintomas geniturinários, ou seja, uma sensação de vontade de fazer xixi toda hora, né, ou às vezes a perda de urina realmente, né, o ressecamento vaginal, a dor na relação sexual. Existem sintomas que as pessoas começam a falar, ela tá com depressão. Né? Então, assim, começa mais ficar mais desanimada, né? Com um humor muito deprimido mesmo. E aí, muitas vezes, essas pacientes são tratadas com o diagnóstico de depressão e, na verdade, elas não têm depressão. Essas mulheres não têm depressão, elas têm perda de estrogênio. E aí precisa, nós médicos ginecologistas, junto com o médico psiquiatra, precisamos fazer o diagnóstico diferencial de realmente ser uma depressão. Muitas mulheres vão vivenciar nesse período da vida a saída dos filhos de casa, seja por casamento, seja por uma faculdade, seja, né, saiu de casa. E a gente chama de síndrome do ninho vazio.
né? Então, Invasivo. e aí acaba que fica ela e o parceiro, de repente falou, eu tô com um parceiro que eu casei há X tempos e eu não conheço mais essa pessoa, porque eu fiquei em função da maternidade durante tanto tempo, né? E aí Sim. acaba que é uma nova vida ali, né, para ela, né? É tudo diferente, né? Tudo diferente mesmo. Isso daí essa parte aí do diagnóstico feito de forma equivocada é complicado porque é super comum, né? Sim, Inclusive sim, aconteceu comigo e eu uhum. fiquei muito tempo com o diagnóstico equivocado, errado, né? Sim, sim, Sem me dar conta, sem associar, às vezes, esse uhum. período que a gente entra na menopausa é um período que tem tantas mudanças também na nossa família, né? Às vezes, Sim, eu brinco, eu digo assim, às vezes os filhos saem de casa, mas às vezes o marido também sai, né? sim, sim, existem mudanças no relacionamento, né? Não só o Separação, conjugal, é isso. Exato, exato. e a vida profissional também, às vezes, está num momento difícil, Isso. porque a gente, sei lá, eu Por fiz escolhas, transição de né? carreira, né, Sim, no sim. meio da menopausa, e tem Uhum, os pais que às vezes estão doentes ou falecem. Enfim, é uhum. tanta coisa, e às vezes a gente está tão voltado para esse externo, né? Que a gente não se dá conta do turbilhão que está vindo Sim, internamente, sim. né? E é duplo, né? Você tem uma associação orgânica relacionada à parte hormonal e tem uma relação com, de fato, uma questão emocional, Emocional. psicoemocional, né? Que precisa ser resolvida, né? Às vezes você tem, obviamente, um fator sociocultural, às vezes, que a mulher profissionalmente ela tá bem, então talvez ela não esteja sentindo tantos efeitos hormonais, né? E aí é, pode, vamos por assim, minimizar, né, essa questão. Mas Uhum, o efeito do hormônio é uma coisa muito. A gente sabe, né? Falar essa mulher está começando a entrar em déficit de estrogênio, né? uhum. Começa com oscilações do padrão menstrual, então as pacientes ou sangram demais ou começam a ter uma, uma ausência do sangramento, falhas, né? De repente não Uhum. sangra. Minha menstruação não veio, aí vem, fala, será que eu tô grávida com 46 anos, Eu 48 tive anos? isso. Né? E acaba dando um desespero, falando, não, mais provável você tá nessa questão da oscilação hormonal da síndrome climatérica do que efetivamente uma gravidez nessa fase, Aham. considerando o envelhecimento do ovário mesmo, né? Então a gravidez é Sim. menos provável, não é impossível, mas é menos provável. Uhum. Mas isso tudo passa pela cabeça da gente mesmo. Uhum. É, e assim, eu tento sempre trazer na minha prática clínica, né, a importância de tratar o emocional, Sim, né, de sem dúvida. estar com o emocional em dia. Uhum. Porque se a gente já vem outro dia, eu até fiz um post falando, e eu escrevi sobre isso, na realidade foi tratar o ressecamento vaginal, né? E sendo que às vezes a mulher chega na menopausa com um relacionamento extremamente desgastado. Sim, sim, E sem aí não dúvida. adianta tratar, né, Não, o ressecamento vaginal e uhum. se o relacionamento não colabora, digamos assim, É. né? Você sabe, Paty, que para a gente fazer o diagnóstico de uma paciente de uma disfunção sexual, a gente precisa que essa paciente esteja sem alteração da relação. Né? Então, por Uhum. exemplo, se essa paciente. Engasguei comigo mesmo. É, se essa paciente está vivendo uma relação, um conflito conjugal, nós já excluímos o diagnóstico de disfunção. Porque, Uhum. obviamente, vai gerar, né, pode gerar aí uma disfunção decorrente de uma relação desgastada. Então, nós não damos diagnóstico de disfunção nesse tipo de relacionamento. Né? Em primeiro Uhum. lugar, nós precisamos avaliar toda a questão física, se a paciente está bem, né, tem saúde para ter relação Uhum. sexual. Tem que descartar o uso de substâncias, então drogas, né, e álcool.
E também ao uso de substâncias para depressão, né? Às vezes um antidepressivo, enfim, qualquer outro ansiolítico, que pode, de repente, tá causando nessa mulher, né, uma disfunção sexual, mas na verdade é consequência, causa e consequência de uma outra coisa. Pura e simplesmente uma disfunção sexual, ou seja, eu não tenho libido, eu tenho dor na relação sexual, eu não tenho orgasmo, né? Eu não fico excitada, né? Qualquer um desses itens que estão relacionados à função sexual, eles só podem, eu só posso vir lá para a paciente dizer, olha, você realmente está, nós estamos diante de uma disfunção sexual quando a paciente está enfrentando isso há pelo menos 6 meses, ou seja, um intervalo de tempo de pelo menos 6 meses, estar sentindo isso em 75 a 100% das vezes em que tem relação sexual, ou que não tem, na verdade, nas investidas sexuais, né? E não pode, como eu disse, estar relacionado a nenhum tipo de uso de substâncias, num relacionamento abusivo, por exemplo, né? Ou conflitos conjugais de uma maneira geral, né? Ou em tratamento de depressão, enfim, doenças psiquiátricas, Sim. né? Como é complexo Demais, demais. essa situação toda, né? É. E me diz uma coisa, tem tratamento? Tem jeito? A gente Tem. consegue Se tem, pelo se menos tem melhorar? se tem uma etapa da vida da mulher em que a libido é tratável, né? Porque é tratável com medicação, porque eu acho que a gente tem que pensar que tratamento nem sempre é medicamentoso, né? Eu costumo dizer que a libido, a perda da libido é tratável muitas vezes com terapia sexual e terapia convencional, né? Mas para as pacientes na menopausa especificamente, a gente repõe o estrogênio, né? Para aquelas que não têm contraindicação. Então, nós podemos utilizar o estrogênio de diversas maneiras, ou via oral, ou via pele, né? Fazendo ou não a combinação com uma progesterona, né? Para caso das pacientes que têm o útero, porque muitas mulheres te retiraram o útero por alguma eventualidade, alguma doença uterina. E a gente pode usar, não precisa usar progesterona no caso das pacientes sem útero, né? Com útero, a gente tem que usar progesterona. Então, a gente faz combinações. Nós temos vários tipos de combinações, né? E isso leva a mulher a uma situação muito, muito interessante de resposta, né? E responde bem, né? A medicação, né? As pacientes respondem muito bem, ficam muito bem. Óbvio que, assim, eu sempre digo para as pacientes que libido é um quebra-cabeça. Né? Nós temos coisas relacionadas a hormônios, nós temos coisas relacionadas às questões conjugais e de relacionamento, de autoestima, autoconhecimento, saúde física e mental, né? Prática de atividade física, a forma como essa paciente se alimenta. Então, essas pecinhas todas elas precisam estar bem em cima da mesa para a gente conseguir montar o quebra-cabeça, né? Para que a figura saia, né? Então, eu sempre costumo brincar com as pacientes, falar, não adianta eu te dar hormônio, mas de repente você não tá bem consigo mesma, né? Você tá se sentindo, você não tá cuidando de você do ponto de vista de saúde mesmo, fazer uma atividade física, se alimentando bem, né, fazendo algo, um hobby, né, qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, a paciente precisa, sempre a gente fala que a base da pirâmide é sempre uma atividade física e uma alimentação. Né? A gente sabe que a atividade física tem profunda relação cerebral, né, produção de substâncias cerebrais, que estão ali muito próximas às substâncias que vão nos engajar sexualmente. Né? E tem a ver com autoestima, né, você se sentir bem fazendo atividade física, seja ou não pela perda de peso, né, independente da questão visual com o corpo, mas se sentindo bem, né, que isso leva uma autoestima boa, né, a paciente consegue ter uma melhor resposta sexual em função disso, assim, sabe? Não tenho dúvida. Isso é bem legal. E, obviamente, usando a medicação, a gente tem aí o estrogênio, né, o uso do estrogênio. A gente também pode usar o estrogênio via vaginal para as mulheres que estão muito ressecadas, né. Semana passada, até semana passada, a gente tinha um tipo de produto, né, que era o creme vaginal. Agora foi lançado um comprimido via vaginal, então a aplicação é um pouquinho mais fácil.
É bem Uhum. legal, mas é só para tratamento vaginal. Eu não consigo, o que eu tomo via oral ou o que eu passo na pele, tem outro objetivo, né? Uhum. O comprimido e o creme são para tratamento vaginal mesmo. E a gente tem a aplicação de energias dentro da vagina, que Uhum. pode, muito conhecido aí pelos lasers, né? Tem ultrassom, tem radiofrequência, Uhum. né? Todos que são importantes para tratar a vagina para que ela se torne funcional. Como a gente vai perdendo a lubrificação, e aí a libido não nos leva a ter a excitação, que é de fato a lubrificação, a Uhum. gente começa a ficar muito seca e a relação tem muita dor. Esses Uhum. tratamentos são todos para que a gente tenha uma resposta melhor de lubrificação. Né? Uhum. Então é muito interessante, o resultado é realmente importante, os estudos mostram que as pacientes têm, quando você questiona, né, para paciente que não use, para paciente que usa, tanto os, os cremes vaginais quanto o uso de energias via vaginal, Uhum. a resposta sexual costuma ser melhor para as pacientes que utilizam alguma coisa, sabe, algum tipo de tratamento. Entendi. Show de bola. E falando dessa parte sexual, a masturbação ajuda? Porque Sim. eu estava lendo sobre isso, que a masturbação ajuda como se fosse restaurar o fluxo sanguíneo, né? É, na verdade, o que que a gente é, orienta as pacientes, de uma maneira geral, isso independente de você estar na menopausa ou não. É Uhum. importante que a mulher que ela tenha um autoconhecimento, né, do Uhum. corpo, das sensações, do que desperta ou não prazer, né, onde, com que vibração, né, com que intensidade, né. Uhum. Então a masturbação ela é fundamental para autoconhecimento. Para a Sem vida toda, dúvida, né? para a vida toda, independente de você estar na menopausa, né? Então, assim, se Uhum. você usa ou não um brinquedo, né, um vibrador, né? Não precisa ser vibrador de estímulo vaginal só, ele pode ser na glande do clitóris, que é ali a entradinha, bem em cima, né, na região externa da vulva, né? Uhum. Então, todo esse conhecimento, autoconhecimento, são importantíssimos para que a libido se mantenha do ponto de vista é, é, psíquico de autoconhecimento mesmo, né? Porque a Uhum. libido física, dependente de estrogênio, ela vai cair. Mas a gente Uhum. pode ajudar através das substâncias que a gente tem hoje, né? Pesquisadas, fundamentadas e tudo mais. Uhum. E eu me lembrei de uma questão que eu vi há um tempo, a mulherada nervosa dizendo que o clitóris dela tinha diminuído, delas, né? Uhum. Que tinha, aí, gente, sumiu, gente, diminuiu. Isso acontece, é uma atrofia. Uma atrofia. A região genital atrofia de uma maneira completa, assim, né? Uhum. Eu costumo dizer o seguinte, Paty, existem 3 lugares que a mulher não consegue esconder a idade, né? E não estou falando isso do ponto de vista estético, não, né? Uhum. Né, que são o pescoço, as mãos e a vagina, né? Porque realmente é, seca mesmo, fica bem murchinha, né? A vulva, né, os grandes lábios, os pequenos lábios, fica muito fininho mesmo. E o próprio Uhum. clitóris atrofia também. Toda a estrutura de uma maneira geral, porque vai perdendo colágeno, né? Então, em função de não ter mais o hormônio circulando ali, né, no nosso corpo todo, incluindo na vulva. Então, diminui mesmo, né? E às vezes, por conta de estar muito sequinho, a paciente sente muita coceira e muita sensibilidade, às vezes, para dor. Por isso que a gente estimula o uso aí desses cremes, ou então das energias, né, como eu comentei, tanto do laser quanto das energias que tem por ultrassom, enfim, né. Mas, de qualquer maneira, é bem importante, porque isso dá um retorno na estrutura da vulva mesmo. Além disso, o paciente pode começar a ter queixa de perda urinária, né, que já pode vir desde o pós-parto. Né? E não, é o normal, não é normal, né? Você tem como melhorar isso hoje, então voltar pro mais perto de não ter um tipo de queixa dessa, né? É, né? acontece, mas É, melhora. melhora, é.
E você imagina uma perda urinária, paciente querendo ter relação sexual e de repente está umedecida com urina, né? E não com secreção que dá lubrificação, né? E isso gerar um desconforto mesmo, até de fuga em relação à relação, né? Sim, Sexual. causa um constrangimento, né? Constrangimento, É sem muito dúvida. ruim. Sem dúvida. E tem também tratamentos de preenchimento na vagina, tentando Então, fala. melhorar essa estrutura? É. Não, na vagina não. Tem na região da vulva, né? Porque o que a gente chama de vagina no geral, né? Vamos dizer assim, No popular. no popular, o ginecologista chama só o que é a parte interna, né? Que é o canal vaginal, né? A vulva, que é a região externa, né? A gente consegue sim, com preenchedores, fazer esse papel. Né? Nem todo médico ginecologista acaba utilizando essa técnica, tem muitos que usam, né? Mas tem sim, hoje tem crescido essa demanda, né? Demanda. Não só por estética, né? Também por estética, muita gente por estética, mas no caso da atrofia em si, muito pela questão funcional mesmo, né? Principalmente dentro da vagina, né? Eu acho que é o local, eu costumo brincar com as pacientes, é o nosso drive sexual, né? Se a gente tiver com ele ruim, a gente não consegue ter relação, né? Não dá para brincar, né? Não dá, é doloroso mesmo. Tem pacientes que vivenciam às vezes uma viuvez, né? E aí ficam um tempo sem ter relação e de repente arrumam uma outra parceria e vão ter a primeira experiência sexual depois de anos estando com um parceiro e aí esse período de viuvez e tal. E vão ter relação e realmente comentam, né? Eu falo, olha, doutora, foi como se eu fosse virgem, né? Eu sangrei, né? Porque realmente está seco, realmente está mais atrófico, né? Que a gente fala, mais fechadinha a entrada da vagina, então fazendo com que as pessoas as mulheres tenham dificuldade mesmo, né? Eu costumo brincar que assim, a gente vai para o deserto do Saara, a gente vai. Como é que nós estamos nos preparando? Quem está levando água, quem está levando roupa de frio, porque deserto faz frio, quem tá levando a barraca, né? Então, assim, tem que se preparar. Se preparar, entendeu? Protetor solar, então tem que se preparar, né? Não tem jeito. Gente, alguém tem pergunta? Eu vi uma pergunta aqui. Os hormônios tá. Os hormônios da reposição hormonal, né, são sintéticos? A Rose perguntou. São sintéticos, Rosa. A gente faz... são feitos, na verdade, pela indústria farmacêutica, né? Tem dosagens específicas. Existem formas de se fazer via manipulação, tá? Também a gente pode usar aí na pele da paciente, talvez, ou na vagina, né? Também de forma manipulada. No geral, a gente utiliza muito as sintéticas, né? Ou, exatamente, a sintética ou em comprimido, ou às vezes pela pele, né? Adesivo, né? Show. A Juliene perguntou se é possível entrar na menopausa aos 32 anos. É raro, mas é possível, né? A gente considera abaixo dos 40 anos uma menopausa precoce, né? E existem mulheres que entram na menopausa cirúrgica, né? Tiveram que retirar os ovários. Mas essas são mais raras, né? Eu orientaria a pessoa com 32 anos ficar... assim, eu falo que vocês casam com ginecologistas, no geral, mulher já casa com ginecologista, né? Porque a gente acaba descobrindo uma série de coisas, né? Parte cardiovascular, a gente encaminha vocês pro cardiologista, endocrinologista, gastro, às vezes, né? Quantas vezes não faço diagnóstico de pedra na vesícula e tem que encaminhar para o colega conduzir o caso, né? Assim, operar, enfim. Mas as pacientes que entram muito cedo na menopausa, porque a grande questão da menopausa é que com a queda do estrogênio, a gente começa a ter uma série de outras doenças associadas. O estrogênio, eu sempre falo, o estrogênio é vida, gente. Então não tenham medo de fazer reposição hormonal caso você não tenha contraindicação. Por quê? Porque ele vai nos evitar uma série de coisas. Uma delas é a osteoporose. Tá? Então, que é uma doença grave, né? Acomete muitas pessoas, muitas mulheres e homens no mundo. E com o déficit de estrogênio, acelera esse processo de perda da massa óssea. Então, a gente precisa
de fato, tratar essa mulher, porque senão ela vai ter uma perda de massa óssea, essa moça, né, abaixo dos 40 anos, ela vai ter um processo de aceleramento de perda. Então precisa ser vista, né, o quanto antes, com certeza. Tem uma outra pergunta aqui. Enzo Gui. Depois da menopausa é possível engravidar? Não, não. Aí na menopausa a gente entrou em falência dos ovários, que são as fábricazinhas dos óvulos, né? Que são aí a parte da construção do bebê, né? A gente precisa do espermatozoide junto para a construção de um bebê. Então, como a gente entrou em falência, sem reprodução, sem reprodução, sem mais formação desses óvulos, né? A gente perdeu, aí não tem mais como. Lembrando que a menopausa, ela é considerada 12 meses, não é isso? Isso, a ausência de menstruação por no mínimo 12 meses. Né? Aí a partir daí a gente não menstrua mais, enquanto acontece esses 12 meses, pode ocorrer a gravidez? Muito raro. Difícil, porque, né? É muito difícil porque se a gente não está menstruando, a gente não está ovulando. Né? Então, no geral, né, com ciclos que a gente considera irregulares e tal. Então, se você já está numa falência ovariana, e normalmente isso vai acontecer, gente, na média, entre 48 a 52 anos. Tem mulheres que entram aos 47? Tem. Tem mulheres que entram aos 55? Tem. Mas com a falência ovariana, a gente não está mais ovulando. Sim. Deixa eu ver se tem. Eu vi uma pergunta aqui que não tem a ver com a menopausa. Sim. Se a pessoa virgem pode fazer transvaginal. Não tem por que ela fazer um transvaginal, né? Qualquer coisa que seja introduzida dentro da vagina, a gente precisa ver qual é o tipo de ímã que a paciente tem, né? Nós temos vários tipos de ímã. A rigor, se você precisa fazer um ultrassom para olhar os órgãos pélvicos, né, o útero e os ovários, faça um ultrassom pélvico feminino, que a gente chama, que é o ultrassom da barriga, só que aqui na parte mais de baixo, assim, não precisa ser necessariamente um transvaginal. Entendi. Show de bola. Alguém mais tem pergunta? Deixa eu ver se alguém colocou aqui mais alguma coisa. A Laura tem uma questão que também não é relacionada à menopausa. Ela teve uns amassos com o namorado que ela disse que e tá com medo de engravidar, né? Então, se o espermatozoide passa pela calcinha, pela cueca, tem a chance de gravidez. Paty, você sabe que eu recebo muito essa pergunta no meu direct, no meu Instagram. É mesmo? Demais, assim. E me choca muito essa pergunta, considerando que nós precisamos falar de educação sexual, né? Classicamente, a gente só consegue engravidar. E por que isso? Porque nós vivemos num país religioso, né? Então, assim, a gente não consegue discutir sexualidade sem jogar a coisa para a religiosidade. E aí, inclusive, um dia eu brinquei, eu abri uma caixinha de perguntas e várias pessoas fizeram essa pergunta. E eu coloquei a imagem, né, de Nossa Senhora e disse... só existe na história, né, assim, se a gente pensar biblicamente, só nossa Virgem Maria que engravidou dessa maneira. Para medicina, para gente ter a nossa existência hoje, né, nossos pais precisaram, né, para que as mulheres estejam grávidas, existe a necessidade de pênis dentro da vagina, com ejaculação dentro da vagina. Né? Não protegida, portanto, por nenhum método anticoncepcional, nem camisinha, nem pílula, nem DIU, nem injeção, enfim, anel vaginal, né? Então precisa do pênis dentro da vagina. As pessoas têm um mito em relação à velha e boa gozada na coxa, né? Encostei a mão no pênis dele, estava molhado, encostei a minha vulva, aquela confusão do rally rola, né?
não existe espermatozoide Highlander. Eu sempre brinco com você. Não existe. Ele não vai dar um salto e vai entrar. Existe um caminho para ele percorrer e esse caminho é árduo para o espermatozoide. Longo, é né? longo. Para o espermatozoide é longo, né? Mas assim, em havendo penetração, em havendo ejaculação dentro da vagina, né, dentro mesmo, lá, né, na penetração é que ocorre a gravidez, tá? Cientificamente falando. As outras coisas que as pessoas escutam, isso tudo é a história da carochinha, entendeu? É só para dizer que não teve uma relação, porque nós temos dificuldade de falar, sim, eu transei, né? Então, não transei, mas eu engravidei, entendeu? Pode engravidar, mas não pode transar, né? Exatamente. Complicado isso. É muito engraçado, é curioso, né? Como a gente tem, assim, as meninas, eu vejo, inclusive recebo mensagens não só de meninas, né, das adolescentes, mas recebo dos namorados dela. A gente brincou, né? Eu tava de cueca, ela de calcinha, e eu falei, gente, mas como é que eu acho que o espermatozoide é tão Highlander assim, né? De entrar e sair, né? Dá, tipo, mais ou menos uma missão impossível, né? É quase um super-homem. É isso. Ah, meu Deus. Ai, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Minha ginecologista disse, Matilde, minha ginecologista disse que estou no climatério. Para chegar na menopausa está perto. Que bom que você está aqui, né, Matilde? Está se A gente não preparando. sabe exatamente esse tempo, né, entre esses primeiros sintomas, né, essa variação de sintoma aí, mas a gente sabe que a mulher está bem próximo, assim, né, em quanto tempo isso vai acontecer a gente não sabe, né, exatamente, a gente não consegue calcular esse tempo. Mas assim, tão importante a gente se informar, né? Eu diria, mais até do que se informar, se preparar, né? Com Estar certeza. preparada para poder dar conta, né? De todas essas intercorrências, porque é tudo. São tantos. A maioria das mulheres sente tantos sintomas e tantas mudanças, né? A gente muda tanto e às vezes a gente tem a sensação de que a gente é outra pessoa, né? Eu costumo dizer, o Paty, que tem que ser uma fase prazerosa para a mulher, porque assim, você tá sem a menstruação, você tá sem sintoma, assim, às vezes, né, vem essa questão dos sintomas psicológicos e associados também à queda de estrogênio, uma irritabilidade, tudo tal. Mas você tá numa fase, muitas vezes, de uma maturidade muito boa, né? Às vezes de uma tranquilidade financeira, né? Sem preocupações, porque os filhos estão seguindo suas vidas, né? E aí você se vê numa situação física de que, putz, não tô dando conta, né? Porque ondas de calor, né? Aquela coisa de não sentir a vontade, às vezes, em determinados locais. Uma paciente falou para mim, melhor lugar que eu já entrei na minha vida, depois que eu comecei a menopausa, foi nas agências bancárias, porque tá sempre um ar-condicionado muito bom, muito forte, né? Porque aí ela aguentava, né, assim, as ondas de calor. E aí, assim, eu acho que não é justo, né, você estar numa fase tão boa de maturidade, né, podendo vivenciar, inclusive, a sua sexualidade, né, viajar, né, é óbvio que a gente está num contexto totalmente atípico, aí com a pandemia, tudo, mas ter aí suas amizades e tudo mais, fazer um hobby e tal, ou seja, uma tranquilidade. Eu até brinquei, outro dia eu pus um post no meu feed, né, falando como é que fiquei livre da menstruação e ganhei a falta de tesão, né? Então, assim, não é justo, né? Que a mulher pode, então, desfrutar dessa nova realidade de uma outra maneira, né? E tem como a gente fazer isso, né? Tem como conversar com a paciente, estruturar uma boa terapêutica, porque às vezes o que é boa para a Paty não vai ser boa para mim, entendeu? A gente tem como conversar sobre isso, né? Então, nós somos diferentes, né? Então, a dosagem que é boa para mim não é boa para você e a forma de tomada também não. Então, a gente tem como fazer essa individualização no tratamento. Isso aí. Não pode ficar sem fazer nada. Não, tem que ir atrás de se cuidar, com certeza.
Eu outro dia falei, gente, quando a gente. Assim, até uma pessoa ficou chateada que falou: Ah, você não está considerando que hoje tem muita mulher tendo filho mais tarde? Porque Uhum. eu coloquei assim: antigamente a gente dedicava tanto tempo para cuidar dos filhos, né? Porque os filhos Sim, tomam o tempo da gente. sem E dúvida. hoje a gente tem que usar esse tempo para cuidar da gente, Sim, né? sim. Uhum. Assim, a mulher que. Aí essa se doeu, tadinha, porque ela deve estar na menopausa com o filho pequeno, certamente. E aí, para ela, infelizmente, a jornada vai ser dupla, né? Porque ela vai ter que cuidar dela e da criança, né? Paty, você sabe que assim, cada vez mais, hoje, eu tô vendo, desde de que eu me formei para agora, eu já vi uma mudança muito grande em relação a isso. Mães, mulheres que optaram por uma maternidade mais tardia e às vezes precisaram aí do auxílio do especialista em fertilidade, e aí sim Uhum, encararam uma maternidade acima dos 40, né? uhum. E aí vai chegar aos 50 com o fervo da menopausa e, e você não tendo, você tendo uma criança pequena ainda, né? Em torno de 10, Sim, entre 5 e 10 anos, se de repente engravidou aí com 42, 45 isso, anos, né? isso. É numa fase mais complicada, eu diria, aí para as questões de saúde da própria mulher, né? E temos as meninas que eu vejo com 23, 24 anos decididamente a não ser mães, entendeu? Não escolher a maternidade, né? Não, a maternidade não fazer parte da escolha de vida das mulheres. Então, são escolhas, né? Então, a gente precisa estar preparado para elas, a gente precisa conhecer o que pode vir. É óbvio que eu não sei o que vai acontecer comigo, né? Assim como você também não sabe, mas você pode saber o que está esperado para os seus 50 anos, o que está esperado para Uhum, os seus 40, para os seus 45, 50, 60, e como você vai chegar até lá, né? A velha história do deserto da Saara, todas iremos. Se uhum, a mesma coisa se eu chegasse para você agora aqui e dissesse, falou, olha, vamos fazer de conta que nós duas temos 30 anos. Nós sabemos que aos 50 nós estaremos na menopausa. O que nós vamos fazer nos próximos 20 anos? Né? uhum. Então, e quando chegar lá, né, eu aposto que assim, né, se estivesse num grupão de mulheres, muita gente fala, mas a velha história, não trouxe protetor solar, não trouxe roupa de frio. Mas vocês não sabiam em 20 anos que a gente estaria no deserto do Saara? Tem como fazer muita coisa, sinceramente? Não tem como a gente usar, a gente tem como a gente se preparar do ponto de vista físico, assim, atividade física, boas escolhas Uhum. alimentares, né? Boa leitura, né? Porque querendo ou não, a menopausa tá vinculada ao envelhecimento, então você acaba tendo um déficit cognitivo mesmo, né? A sua memória fica, Memória. né, ruim. Então, como que a gente Uhum. treina o cérebro, né? A gente treina lendo, né? Fazendo conhecimento, né? É. Fazendo ele se exercitar, assim como a gente quer um bíceps um pouquinho, né, não ficar flácido, a gente também faz movimento, né? Faz a atividade física. Então, é isso, a gente tem como se preparar, não tem como evitar, isso não tem, Uhum. né? Mas a gente tem como chegar lá melhor, né? Isso. E cuidando do emocional, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, Vamos estar bem emocionalmente, sem por dúvida nenhuma. favor. Nossa, essa parte, inclusive, eu diria assim que talvez seja em torno de 70, 80% da necessidade, né? Quer dizer, o que você faz para cuidar da sua saúde mental também é isso, tem isso, né? Quais são os afazeres que você tem, né? O quanto você olha para você, né? Quanto você se Autoestima, conhece, né? autoestima, É isso aí. Mas a gente está aqui batalhando para ajudar essa mulherada aí, né? com certeza. Eu vi uma pergunta aqui, Paty, sobre fitoterápicos, né? Hum, Os fitoterápicos têm a sua posição em relação à menopausa, tá? Tem, uhum. tem utilidade, né? Mas eles não são, eles não têm boa resposta para pacientes que têm sintomas muito intensos. Pacientes que estão passando na menopausa de uma maneira bem tranquila, aí a gente até pode introduzir o fitoterápico. Mas para pacientes que têm sintomas muito intensos, né? Eu já tive paciente com 28 ondas de calor diárias. Né? Nossa. Então essa paciente, ela fica
né, se abanando e aí não consegue raciocinar, não consegue parar para fazer, concentrar para fazer alguma coisa. Então, esse tipo de paciente, né, que está incomodada, não é só a quantidade de ondas de calor, né, mas incomodada com toda a circunstância dos sintomas, a gente recomenda o uso da terapia hormonal convencional. Show de bola. Então, a gente agora já está encaminhando Finalizando, para o né? final, né? Porque faltam só uns minutinhos. Eu vou deixar que você fale a sua mensagem, né? Qual a sua Uhum. mensagem aí para essa mulherada aí que está em vias da menopausa ou já na menopausa? O que você teria a Então, dizer para elas? Paty, na verdade, assim, lembrar que a gente tem uma média de idade para entrar na menopausa entre 48 e 52 anos, mas a perimenopausa ou sintomas climatéricos a gente já pode começar a apresentar a partir dos 40 anos. Abaixo dos 40 anos é menopausa precoce, então essas pacientes, né, precisam de um olhar um pouquinho mais, não mais carinhoso, mas mais atento do ginecologista, né, é abaixo dos 40, tá? Uhum. Assim que você perceber algum sintoma, não hesite em procurar o ginecologista e manifestar olha, senti isso uns 2 meses, mas passou, ok, vamos observar, vamos pedir alguns exames, ver se isso está de fato, né, calhando com uma menopausa ou não. A rigor, a gente não precisa de muitos exames, né? A gente faz o diagnóstico clínico mesmo com a queixa da paciente, né? Com as queixas, né? A alteração do padrão menstrual e tudo mais, mas a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com outras doenças, por exemplo, como o problema na tireoide, né? E eu Uhum. queria dizer para vocês que, assim, não é o fim do mundo, mas precisa de cuidado. Então, assim, é preciso que as mulheres tenham a curiosidade de saber como que vai ser, quais são os benefícios dos tratamentos, não tenham preconceito em relação à hormonioterapia, ou seja, usar a terapia hormonal na menopausa, desde que a paciente não tenha contraindicação, a gente pode usar, né? Por incrível que pareça, as pacientes vêm, não, porque eu tive uma tia com câncer de mama, mas a sua tia não é parentesco de primeiro grau, não é fator de risco para você usar a terapia hormonal. Então, é Uhum. bom a gente desmistificar essas coisas, por isso da consulta ginecológica, né? De uma consulta, de um bom papo mesmo. Quais são os seus receios? O que você almeja com isso? Como é que está a sua vida conjugal? Como é que você pretende chegar, né, aos 80 anos? Porque você olha uma mulher, por exemplo, como a Suzana Vieira, né, que é uma mulher, né, que já passou aí vários anos e está bem. Então a gente precisa pensar que nós viveremos muito e temos que procurar essa vida com qualidade mesmo, Sim, com certeza. né? Precisamos viver bem. Na É, realidade, hoje em dia, é metade da nossa vida, né? é isso, exatamente, exatamente. Metade da nossa vida a gente vai estar nesse novo modelo, digamos Modelo, assim. exato, uma nova forma, E né? Uma nova Paty, com certeza, uma nova Carol ali, né? isso aí. E se adaptando, né? É isso, acho que a gente cumpriu aí com louvor aí o nosso objetivo, né, de tentar Sim. esclarecer o máximo possível principalmente sobre a perda da libido, mas falamos aí, acabamos fazendo um apanhado geral da menopausa. Eu te agradeço de ter aceito o convite, né? Eu fico Uhum, muito feliz em poder expandir, né, esse assunto e poder levar para mais pessoas. Eu acabo aprendendo também, cada vez uhum, que a gente conversa com outros profissionais, né, a gente vai aprendendo e vai melhorando a nossa prática também, porque a gente vai sabendo mais. uhum. E assim, de repente, espero que a gente possa fazer mais lives, Sim, né, com sim. outros temas. Depois, quando eu vi que você era especialista em sexualidade, eu falei, opa, olha quanto assunto aí a Uhum. gente vai poder abordar. Sim, sim. Então, vamos tentar dar continuidade, né, para esse trabalho de ajudar essa mulherada e levar esses conteúdos que são tão importantes aí para elas.
Sem Tá dúvida, bom? sem dúvida. Eu que agradeço, Paty. Sempre, para mim é um prazer, né, falar do que eu faço todos os dias, né, conversando com mulheres, entendendo suas realidades e suas necessidades também, né, porque nem sempre eu posso estar fazendo um diagnóstico, mas para o paciente está tudo ok, tá assim, entendeu? Então, Uhum, não é meu papel definir o que ela quer para a vida dela, mas é meu papel orientar quando da necessidade dela. sim. Então, para mim, trazer informação através desses bate-papos eu acho muito legal e agradeço muito o convite. Tá bom, tá ótimo. Então tá bom. Então boa noite para todo mundo. Um beijo Um enorme. beijo no coração de vocês. O presente, eu gostei muito dessa live, foi meu presente de aniversário. Mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário. Ah, obrigada, foi ótimo, adorei. Então Boa tá noite bom. para todo mundo Beijão, fica e com a Deus. gente se vê num próximo encontro, Com certeza, com tá certeza. Um bom? beijão. Tchau, Tchau. beijo. Agora eu tô aqui.